Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, a palavra de Deus apresenta alguns elementos importantes da nossa fé, da nossa vida cristã, e que é necessário recordar de vez em quando, para não cair no esquecimento. E tanto a primeira leitura quanto o Evangelho tocam um tema muito parecido. Na primeira leitura do livro dos Números, escutamos esse relato onde no acampamento de Israel, algumas pessoas receberam o dom do Espírito Santo de Deus e profetizavam. E duas daquelas pessoas que haviam recebido o Espírito Santo continuaram profetizando. Fato aquele que irritou um pouco Josué, e cheio de zelo, e talvez um pouco com dor de cotovelo, foi levar a reclamação a Moisés. E Moisés puxa a orelha de Josué e daquelas pessoas que estavam incomodadas e diz: bom seria que todo mundo profetizasse, que todos fossem profetas de Deus. E no Evangelho acontece um fato semelhante. Estavam Jesus e seus discípulos em um lugar, e lá havia uma pessoa que expulsava demônios, que profetizava em nome de Jesus. Os discípulos zelosos foram até Jesus, sobretudo João, pedindo que Jesus mandasse que aquele homem se calasse, porque não estava com eles, não era um dos 12, dos próximos de Jesus. E Jesus responde: quem não é contra nós, é a nosso favor. É preciso, meus amados, compreender bem essa afirmação de Jesus. Certamente, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida de todo cristão. Certamente Ele fundou a igreja, comunidade dos seus discípulos. Ele dotou a igreja do seu Espírito Santo, dos sacramentos, de pastores, de uma estrutura visível. É o Senhor quem fundou essa igreja, o Senhor Jesus. E essa igreja de Cristo, nós cremos que é e continua sendo a Igreja Católica. Cristo fundou a sua igreja. E esses elementos essenciais permanecem desde o início da fundação da igreja até os nossos dias de hoje. A graça da fidelidade ao Senhor, daquela comunidade que Ele fundou. E quais são esses elementos essenciais da igreja de Cristo? Alguns deles são muito importantes. A palavra de Deus, pregada, ensinada e interpretada segundo a tradição dos apóstolos, que foi sendo passada de geração em geração. Essa igreja também conta com a Eucaristia, banquete do sacrifício de Cristo, alimento da vida do cristão. Essa igreja de Cristo conta com os 7 sacramentos, conta com o ministério de Pedro, sucessor dos apóstolos nos papas, conta com o sacerdócio dos bispos, sucessores dos apóstolos e dos sacerdotes, dos padres, que continua esse ministério sacerdotal de Cristo no meio do povo. Essa igreja de Cristo conta com o testemunho dos mártires, essas pessoas corajosas que foram capazes de derramar o seu sangue em nome de Cristo, que não renunciaram a Cristo por nada, tiveram coragem até mesmo de derramar o próprio sangue em testemunho da fé e do amor a Deus. A presença da Mãe de Jesus, da Virgem Maria, dos santos. Então, a Igreja Católica é, portanto, a Igreja de Cristo, pertence a Cristo, fundada por Cristo,
e conserva e conservará sempre, porque a igreja é dele, esses elementos essenciais para a nossa fé. Mas isso não significa que a igreja seja proprietária de Cristo, que Cristo seja propriedade exclusiva da igreja. Aqui, meus amados, é necessário dizer que a igreja pertence a Cristo, mas Cristo não é propriedade da igreja. Ai, padre, que escândalo, o que o senhor está falando? Deixa eu explicar. De fato, na força do Espírito Santo, ele se manifesta em suas ações na igreja, mas também fora da igreja. Não só na igreja. E pensemos, por exemplo, nos nossos irmãos separados, evangélicos, de tradição protestante. Eles têm tantos elementos essenciais daqueles que eu falei para vocês. Os evangélicos têm também a Sagrada Escritura, têm esse amor a Cristo e esse ardor missionário que nós temos, professam Cristo como Salvador e Redentor único, como nós o fazemos. Enfim, tem muitos elementos dessa igreja que foi fundada por Cristo. E ainda que eles não estejam em plena comunhão com a igreja católica, a igreja de Cristo, lhes faltam alguns desses elementos da igreja que o Senhor fundou. Mas eles não por isso estão fora da salvação. Não podemos pensar assim. Eles também buscam a salvação e a santidade de vida. E hoje Jesus nesse evangelho nos convida à tolerância, ao amor aos irmãos. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Isso não significa que, de modo algum, dizer que agora tanto faz, tanto fez ser católico. Isso seria um grande erro. Ou andar por aí dizendo o jargão, que às vezes me irritam tanto, escutar, mas placa de igreja não salva ninguém, e enche a boca e o peito para falar isso. Não é isso. Não é igual ser ou não ser católico, pertencer ou não pertencer à igreja verdadeira de Jesus Cristo. Senão a gente cai no indiferentismo. É preciso recordar, meus amados, que a divisão que existe entre os cristãos causa uma grande dor no coração de Jesus. Jesus mesmo, na última ceia, rezou e pediu ao Pai que nós cristãos nos mantivéssemos unidos. Jesus dizia: Pai, não rogo somente por eles, mas pelos que por meio da sua palavra crerão em mim, a fim de que sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia. Jesus pediu, Jesus previu que haveria divisão no seu povo e pediu ao Pai essa unidade. E é também necessário que nós tenhamos esse desejo no coração de buscar a unidade cristã. Também é falso, e aqui atenção, afirmar que questões de doutrina não são importantes. Cuidado. No Novo Testamento, nós temos muitas passagens onde Paulo diz que aquele que não vive e não prega o evangelho que ele pregava, que seja colocado fora da comunidade. São Paulo aos Gálatas 1, 6, 9. Então, a doutrina é importante. Essa busca por recompor a unidade cristã visível da igreja, em torno de Cristo, em torno dos pastores, em torno da mesma doutrina dos sacramentos, é dever de todos nós. Todos nós devemos rezar, pedir essa graça e colaborar para que isso um dia aconteça. Que nós, rebanho de Cristo, estejamos unidos, porque essa divisão é um contra-testemunho. Mas também é necessário, meus amados, deixar bem claro o dever que nós temos à tolerância, ao respeito,
amoroso para com nossos irmãos separados. Se muitas vezes nos entristece saber que falam mal da nossa igreja, que fazem calúnia, e aquele que ama a igreja de Jesus de verdade sente tristeza no coração quando essas coisas acontecem, por outro lado, nos deve causar também certa alegria saber que eles estão pregando o nome de Jesus, que estão evangelizando e que também estão fazendo o trabalho deles para que mais pessoas experimentem a Deus na vida. Ainda mais, nós cristãos devemos respeitar, porque temos esse sentido no coração. E não só os cristãos separados, mas também aqueles que não são cristãos. Diz Jesus no Evangelho: quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Então, até aquele que não é batizado, se busca ser fiel à sua consciência, encontra a graça de Deus. Então, que fique bem claro, o dever da tolerância de nós, discípulos de Cristo, que temos que ter com todos os demais. Mas a palavra de Deus desse domingo também nos fala de outra realidade importante, que devemos levar em conta, não podemos esquecer. Se nós falávamos da tolerância, do respeito amoroso para com o próximo, o Evangelho também fala da radicalidade para conosco, para com cada um, com sua própria vida, no nosso ser cristão, na vivência da nossa fé. E Jesus nos convida à radicalidade no respeito aos mais fracos na fé, aos pequeninos da fé. E Jesus diz assim: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. O que acontece com uma pessoa que é jogada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço? Fica lá embaixo, Não vai incomodar mais ninguém. Jesus é duro nas suas palavras. Forte, que amarre uma pedra de moinho, que não é pequena, e se jogue no mar. Se você escandalizar, e muitas vezes acontece isso, nós que somos pessoas de igreja, que viemos na missa, que buscamos viver o Evangelho, às vezes escandalizamos uma pessoa que é fraca na fé, e por causa do mau exemplo, essa pessoa se afasta de Cristo. Que pena quando isso acontece. Deus nos livre de escandalizar, Deus nos livre que por nossas atitudes sejamos causa de tropeço para os nossos irmãos mais fracos na fé. Jesus também nos convida à radicalidade para cortar o que em nós é escandaloso, o que em nós causa o pecado, é causa de pecado na nossa vida. E Jesus diz assim: se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Jesus não está falando em literalidade, Jesus não está dizendo vai lá, pega uma faca e corta fora o teu pé porque ele te fez pecar. Não é isso. Jesus está dizendo que nós temos que ser duros e firmes conosco mesmos. Se a bebida é causa de desgraça na tua vida, para a tua família, joga fora. Larga esse vício. Se as drogas são causa de desgraça, larga. E aí a lista é bem grande, aquilo que causa desgraça na minha vida, aquilo que destrói a minha vida cristã, a minha relação com os meus próximos, com aquelas pessoas que me amam, eu tenho que jogar para longe. Eu tenho que ter essa radicalidade, essa coragem, essa virilidade, essa dureza comigo mesmo. Não ficar aí dialogando com o pecado e vai e volta, Não, tenho que ser forte. E finalmente, o Senhor nos convida à radicalidade de apoiar-se somente nas minhas qualidades e nas minhas posses espirituais e materiais. Espiritualmente, nunca pensar que somos proprietários do Senhor, ou pensar que já estou totalmente salvo, que não preciso de conversão.
que estou bem e que nunca vou precisar da misericórdia do Senhor. Isso é presunção. São Tiago nos diz na segunda leitura, e nos adverte duramente, ele diz assim: triste de quem é rico para si, mas desprezando os outros, não é rico para Deus. Que nós sejamos ricos aos olhos de Deus, ricos de virtudes, ricos de caridade, ricos de amor, ricos de oração, ricos de vida sacramental, ricos de sensibilidade. Essa é a riqueza que importa a Deus. Então, meus amados, toda tolerância para com os nossos irmãos e toda intolerância para com o pecado e as coisas que nos afastam de Deus. Que o Senhor Jesus nos converta, Ele que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém.